Catedral da Fé. Catedral da Fé. Uma comunidade de famílias. Lugar de gente feliz. Gente feliz. Amém? Lucas capítulo 2. Eu vou ministrar hoje sobre as boas novas do Salvador. Amém? Lucas 2:10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém e amém. Jesus já nasceu, não virá outro Jesus. Nós só temos um Salvador, que não virá para nascer de novo, pelo contrário, agora Ele vem para nos buscar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, nós te adoramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o teu Santo Espírito fale conosco hoje e nos fortaleça, Pai, e saiamos daqui conhecendo todo o trajeto, Senhor, que o Senhor passou para chegar até aqui, para chegar até ao teu nascimento, Pai, para que os milagres viessem através da tua vida e a vida viesse a essa terra. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero falar hoje a sua mente esclarecida. Eu sei que Deus falará, e eu quero falar aqui. Eu não quero falar só aqui. Aqui é emoção, aqui é razão, é entendimento. Tem muitas pessoas conhecendo Jesus aqui, mas não conhecendo Jesus aqui. E nós precisamos compreender quem é o nosso Jesus, o que Ele fez por nós, para não ficar brincando de gangorra de salvação. Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou. Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou. Parece que qualquer coisinha rouba a nossa salvação. Nós vamos conhecer hoje como Jesus chegou até aqui, quais foram os processos que Ele passou para trazer a nossa vida a salvação. Amém? Tome assento agora em nome de Jesus, e eu quero orar com vocês, assentados mesmos. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente nesta noite, que o teu nome receba louvor e glória, e que a tua palavra fale fortemente ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Senhor, eu te peço que todo cansaço seja tirado do corpo dos teus filhos, tudo aquilo que provém do mal, toda ação maligna, diabólica, contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, nesta noite eu repreendo em nome de Jesus. Que haja liberação na mente, que haja liberação em todas as áreas do corpo do teu filho, para que a palavra de Deus entre no coração deles, em nome de Jesus, amém? Será que você pode dar uma salva de palmas para aquele que vive e reina para sempre? Desde o dia em que o Salvador foi prometido, a queda do homem, o mundo espiritual, do bem e do mal, vive uma expectativa fenomenal. A batalha que teve início no Éden continua até hoje. Nos dias atuais, a igreja não está esperando Jesus nascer, porque Jesus já veio. A igreja está aguardando o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Amém? Quantos estão esperando, ansiosos, a volta de Jesus? Você diz assim: eu não suporto mais esse mundo, não está dando mais para viver, não está dando mais para assistir TV, não está dando mais para ver nada nesse mundo, porque vai em choque contra a nossa fé, contra o amor de Deus que está no nosso coração. Então a gente diz: volta logo, Jesus, volta logo, Jesus. Quantos irmãos têm dito isso? Que bom! Nessa noite eu desejo trazer à mente esclarecida de vocês a complexidade da trajetória do Salvador até os nossos dias, desde a promessa até o nascimento, morte, ressurreição de Jesus, o nosso grande Salvador, único e suficiente, 100% Deus e 100% homem, Senhor dos senhores e Rei dos reis, até
até hoje, glória a Deus, tem lutado pela sua igreja e tem dado força a cada um de nós para continuarmos de pé, seguindo na fé que uma vez foi dada aos santos, amém? A Ele uma salva de palmas, louvores e glórias, toda língua o confessará, aleluia. Toda língua deverá confessá-lo. Então, meu irmão, nesta noite você pode confessar que Ele é Senhor da sua vida. Você pode dizer nessa noite: obrigado, Jesus, por ser o Senhor da minha vida, o capitão da minha história, aquele que conduz a minha vida diante de Ti, aquele que me salvou, aquele que me dá graça. Confesse a Ele nesta noite, com os teus lábios, confesse que Ele é o teu Salvador, esperança nossa. Jesus, o Salvador, sempre foi a caixinha surpresa de Deus para a humanidade. E nós vamos perceber isso quando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, projetou a criação do mundo e dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. O antídoto contra o veneno do pecado já estava pronto. Você entendeu bem o que eu estou dizendo? Quando Satanás estava ali no Éden, querendo criar um problema para derrubar os nossos pais, o antídoto contra o veneno da serpente já estava pronto, faz tempo. Oh glória, aleluia. O nome dele, o nome desse antídoto era Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, amém? E Ageu, capítulo 2 e versículo de número 7 diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Então, desde o princípio, há essa expectativa da volta de Jesus. Quando nós olhamos daqui para trás, é fácil entender isso, porque você lê na Bíblia, mas quando eles estavam lá atrás, esperando esse Salvador que viria, a expectativa era grande, e qualquer um que aparecia, parecia ser o Salvador. Mas nós vamos ver agora como Satanás começa a agir para impedir que a semente desse Salvador chegue até há 2000 anos atrás e seja Ele o nosso Senhor e Salvador. Veja que interessante, o Salvador foi anunciado desde o início da criação, e o interessante é que o projeto de Deus, desde o princípio, lá no livro de Gênesis, só é anunciado no último livro da revelação, que é Apocalipse. Se você puder ler comigo, Apocalipse 13:8 diz assim: e adoraram quem? A besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse Cordeiro foi morto desde... Você não entendeu? O Cordeiro foi morto desde... Então, quando o diabo entra com esse projeto para impedir que o Salvador chegue, o antídoto já estava pronto. O diabo pensou que fosse pegar Deus de surpresa, mas foi Deus que pegou ele de surpresa. Oh glória! Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são punidos e expulsos do jardim. A ordem é para não comerem do fruto. Volta lá para o jardim e vamos ver em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós tivemos o pastor Anderson pregando no domingo aqui passado, se não me falha a memória, no domingo, e ele falou sobre esta questão aqui. Ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o casal é punido, e depois de ouvirem a sentença do Supremo Juiz, são colocados para fora do jardim, a fim de não serem influenciados pelo diabo e comerem do
fruto e viverem para sempre no pecado. Aí você vê a misericórdia de Deus em colocar os querubins e uma espada inflamada no oriente do jardim, para que os nossos pais que foram expulsos não pudessem voltar agora. E eu vejo aqui a misericórdia de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Se viver as consequências do pecado durante a vida não é fácil, que dirá viver eternamente o sofrimento e angústias? Então Deus, em um ato de misericórdia, impede o retorno do casal para o jardim. Diga para o seu irmão: Deus impediu porque já tinha uma solução. Diga, Deus impediu porque já tinha um Salvador. Aleluia. Ele estava do lado, ele estava no céu, ao lado de Deus, só esperando o momento de vir, meu irmão. Imagina a expectativa de Jesus, que é a expectativa de um jogador, de um grande jogo de seleção, que está para entrar, e ele fica ali se aquecendo, se preparando para entrar. Eu imagino Jesus olhando para o pai, dizendo: pai, é agora que eu vou? Pai, é já que eu vou? O pai dizendo: calma, filho, calma. E ele dizendo: é agora, pai, é agora. Olha o que o diabo está fazendo, olha lá o que está acontecendo, é agora que eu devo ir. E o pai dizendo: calma, filho, no momento exato você irá para a glória de Deus, pai. Amém? Veja que interessante, que no Salmos 85:10 diz assim, que a graça e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Quando diz que a justiça e a paz se beijaram, eu enxergo aqui que é uma ação divina nesse momento. O nome dessa ação é Jesus, o Salvador. A humanidade realmente necessita de um Salvador. E Isaías 43:11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quer dizer, Deus estava arrumando uma forma aqui de reconciliar o homem, sem quebrar as regras da justiça pré-estabelecida por Ele. Deus não podia simplesmente dar um chapéu nele mesmo. Deus é verdade e é justiça, Ele não pode fazer isso. Ele teria que salvar o homem de uma forma lógica, de uma forma justa, e Ele teria que fazer passar por um processo. Não seria assim, não. Quantos de nós dizemos a todo momento: não era fácil Deus apagar com uma borracha e fazer de novo? Não, Ele não fez de novo porque Ele é Deus, porque Ele tinha um projeto preparado para a salvação de todo homem, de toda mulher, em nome de Jesus. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não precisou apagar o projeto dele com uma borracha, porque Ele é Deus e estava tudo preparado. Glória a Deus. O diabo não podia frustrar os projetos de Deus. Amém? Eu quero dizer para vocês que a salvação só vem por Jesus. Não há salvação fora de Jesus. E é interessante que Deus nunca foi pego de surpresa. Você pode repetir isso comigo, por favor? Deus nunca foi pego de surpresa. Eu já ouvi várias pessoas pregando, dizendo assim, que o diabo frustrou os planos de Deus lá no Jardim do Éden. E eu desejo mostrar que Deus nunca foi pego de surpresa, meu irmão. Que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Entendam isso. Os planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida, nunca poderão ser frustrados. Escreva Isaías 43:13. Diz assim, o profeta messiânico diz: operando eu, quem impedirá? Nada pode impedir as mãos do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, meu irmão, não tenha medo do diabo, não tenha medo das lutas, não tenha medo dos problemas. Deus está no controle. Ele governa céus e terra, e nada pode impedir a operação da sua mão. Será que você pode glorificar o Senhor nesta noite?
No início da criação, Deus que é onisciente, que é onipotente, que é emanente, que é todo poderoso, estava anos-luz à frente dos pensamentos de Satanás. Deus já tinha um Salvador guardado antes que o mundo fosse criado, antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva desobedecem e pecam contra a ordem de Deus, o próprio Deus, antes de expulsá-los para fora do jardim, faz um ato profético. Deus faz túnicas de pele para cobrir o corpo do casal e privá-los do frio e também de outras situações. Gênesis 3:21, olha o ato profético, nós precisamos enxergar isso no livro de Gênesis, quando você lê: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. E quando eu olho para essa ideia aqui, eu percebo que isso é o primeiro sacrifício que foi feito, a primeira ação salvadora de Deus para cobrir os pecados e a nudez dos nossos primeiros pais. Não está escrito aqui, mas eu acredito que para cobrir Adão e Eva do seu pecado com aquela pele, talvez Deus tenha matado um animal com as suas próprias mãos, possivelmente um cordeirinho. Isso é o meu pensamento, mas vale a pena lembrar novamente Apocalipse 13:8. Estão ouvindo? Amém? Olha o que está escrito: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quem foi morto antes da fundação do mundo? O Cordeiro. Quem representa esse Cordeiro? Jesus. Então ele é o antídoto, que foi morto antes da fundação do mundo. Gênesis 3:21 faz referência com Isaías 61:10. Se você for esperto, que eu creio que você deve estar anotando aquilo que eu estou falando, não é? Glória a Deus, para encher a sua vida de conhecimento e graça, para você vencer o diabo todos os dias. Está escrito em Isaías 61:10, a salvação do Senhor é proclamada. Agora olha bem o que diz Isaías 61:10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isso já é a ideia de salvação para cada um de nós. Jesus não caiu de paraquedas do céu, tudo foi planejado. Olha para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, não tenha medo dos problemas e dificuldades que você está enfrentando. Diga: Deus já conhece todos eles antes que eles aconteçam. Deus já tem a saída para a tua vida. Deus já tem a saída para os teus problemas. Ele não pode ser pego de surpresa, por isso Ele é Deus. Aplauda ao Senhor, a Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade. Eu encontro outra referência em Filipenses 3:9, se referindo a Jesus o Salvador. E ele diz: e seja achado nele quem? Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quer dizer, você é justificado e salvo, não pelo que você faz, mas pelo que você crê. É pela fé que você chega no céu, não é pela sua força, tentando ser santo, tentando conseguir as coisas pela sua força. É Deus quem faz isso em você. Você só precisa crer e abrir o teu coração para Ele, para que Ele faça, e Ele então te encherá do Espírito Santo ainda mais. Glória a Deus, amém? Eu acho interessante, todas essas referências bíblicas indicam que antes que os nossos pais caíssem em pecado, Deus já havia preparado para nós um Salvador poderoso, e o nome dele é Jesus. Repita comigo o nome desse Salvador maravilhoso. Qual é o nome dele? Nome doce. De novo, vamos falar com mais graça, com mais força. Fala esse nome. Vamos repetir 3 vezes, vamos. Jesus, Jesus, Jesus. Agora diga: abençoe a minha vida.
Eu quero crer que Ele está com as mãos estendidas nessa noite, derramando sobre a sua vida aquilo que você precisa da parte de Deus, amém? E é interessante que em hebraico o nome dele é Yeshua HaMashiach. Vamos repetir comigo? Yeshua HaMashiach, que significa Jesus o ungido, Jesus o escolhido, o Salvador escolhido. Ele foi escolhido, não caiu de qualquer jeito, não é qualquer pessoa que veio te salvar, não. Jesus foi escolhido, glória a Deus por isso, amém? Se referindo a ele, o pai diz: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Olha para o seu irmão e diga assim: meu querido, eu tenho uma novidade para te dizer. Não é em você que Deus tem prazer. Diga isso, não é em você que Deus tem prazer. Jesus tem prazer, Deus tem prazer, diga: Deus tem prazer em Jesus. Mas como Jesus está em você, Ele tem prazer em você. Aleluia! Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E praticamente em todos os livros da Bíblia, de alguma forma, a figura de Jesus como Salvador estará estampada. Eu já falei para vocês que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, e a Bíblia é teocêntrica. Onde você mexer na Bíblia, Jesus está ali. E nós vamos ver aqui Jesus estampado nos livros da Bíblia. Ele é o Cordeiro que morreu em seu lugar, Ele é o pão que mata a sua fome, é a água que sacia a sua sede, Ele é a rocha que dá firmeza aos seus pés, também é a rocha que esmaga os teus inimigos. Oh glória! Ele é o abrigo que te protege como ovelha, Ele é a luz que ilumina o caminho perdido nas trevas, Ele é a nuvem que nos protege do calor das lutas dessa vida, Ele é a nuvem que nos guia no meio do deserto da vida, é a coluna de fogo que nos aquece na noite de frieza espiritual. E se nessa noite tu está frio, a coluna de fogo já está rodando aqui, ó, e chama-se Espírito Santo. Oh glória a Deus! Permita que o Espírito Santo aqueça o teu coração nesta noite. Dê lugar para Deus, glorifique o nome dele, diga: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, amém? Vamos dar uma salva de palmas àquele que vive para sempre. É bom saber que Jesus é tudo isso, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3 e versículo 11: mas Cristo é tudo em todos, Ele é tudo em todos. Se Ele é a cura em todos. Se Ele é restauração em todos. Se Ele é vida em todos. Se Ele é porta aberta para todos, amém? Satanás sempre tentou frustrar o projeto de Deus para que o Salvador prometido em Gênesis não viesse. E nós vamos perceber, Deus revela que um Salvador viria, glória a Deus. E nós vamos perceber isso em Gênesis 3,15. Em outra versão, a Bíblia diz que esse Salvador, ele teria poder para pisar sobre a cabeça da serpente. Então ele já vem com essa missão. Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher. É Deus revelando aqui um Salvador. Deus, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. E ele diz: este quem? Jesus ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Em outra versão: tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Mas aqui, logo no livro de Gênesis, já está decretada a derrota do diabo. Meu irmão, olha para o seu irmão e diga: você não precisa vencer o diabo. Você só precisa crer que Jesus já venceu ele, só isso. Será que você crê? Você é capaz de crer que ele já está vencido? Quando ele vier para perturbar a tua vida, você fala: já sei. Lembra daquela historinha que eu contei faz tempo? Do meu amigo que ele corria para os lugares, e toda vez que ele saía de casa, um cachorrinho saía correndo atrás dele, e ele corria até o ponto do ônibus. Um dia disse: eu vou orar para esse cachorrinho miserável morrer. Acho que nesses dias não podia falar isso, né? Mas ele disse: eu vou orar para esse cachorrinho morrer. E um dia, toda vez ele saía, olhava para um lado, para o outro e saía correndo. E um dia ele saiu correndo, e quando ele voltou à tarde, ele disse: não, eu vou sair com um pedaço de pau.
esse cachorro, eu vou dar um fim nele hoje. E a mulher dele disse: mas de que cachorro você está correndo? Do cachorro dessa vizinha aí, toda vez que eu saio ele corre atrás de mim. Aí a mulher riu para ele e falou assim: nem dente ele tem. E às vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos correndo de alguém que Jesus já tirou os dentes dele. Ele parece um leão desdentado, mas o leão da tribo de Judá é o nosso. Será que você pode adorá-lo? Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás, então agora, ele sai lá dos pais e volta a atenção agora para os filhos de Adão e de Eva. E ele tenta Caim para matar Abel. Talvez ele pensasse que Abel fosse o Salvador prometido, porque Abel, ele obedecia a seus pais. Deus ouvia a oração de Abel. Então Satanás talvez tenha dito: está aí o Salvador da humanidade, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou matá-lo, e assim eu frustro o projeto de Deus. E aí ele percebeu que Abel era o querido. Nós vamos perceber nessa tirada aqui, né, que o casal, a hora em que Caim mata Abel, o casal não perde um filho só, perde 2 filhos, um morto e o outro que é expulso para longe da vida dos pais. E a partir daí, em Gênesis 4, 25 e 26, Deus tem a saída. Olha para o seu irmão e diga: Deus sempre tem saída. Então agora Adão olha para Eva e diz: nós não temos mais filhos. E agora? Aí Deus já tinha preparado Gênesis 4, 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. De novo a chama acende e continua a semente de Deus. Oh glória! O perturbado não desiste, irmão. Através do dilúvio, Satanás tenta agora destruir a semente do Salvador. No capítulo 6 do livro de Gênesis, Satanás vai corromper a humanidade. E nós vamos perceber aqui que ele percebe que era só corromper o homem que o castigo viria. Quando ele descobre isso, então ele vai para cima para corromper o homem. Deus avisa secretamente Noé de um dilúvio que viria sobre a humanidade. Deus dá capacidade para Noé construir um transatlântico. Olha para o teu irmão e diga: irmão, transatlântico. Diga: sua salvação é um transatlântico. Não é o barquinho que Pedro afundou, não. Glória a Deus. A sua salvação é num transatlântico. Glória a Deus. Que coisa boa. Deus dá a capacidade de Noé para construir. Deus envia um casal de toda espécie de animal para a arca. O diabo não está entendendo nada, irmão, porque até aquele momento não havia chovido. E ele então se questiona: por que esse homem está construindo esse barco desse tamanho? Como é que ele vai levar esse barco para o oceano se nunca choveu? E a Bíblia diz em Gênesis 2:6 que um vapor subia da terra e regava a terra. E Satanás então só percebe que foi enganado quando a família justa de Noé entra na arca e o anjo fecha a porta da arca. Eu imagino o anjo gritando para Satanás: perdeu, Satanás! E o plano do diabo para destruir o Salvador havia falhado. O anjo do lado de fora fecha a porta e vem o dilúvio, e a arca sobe e está lá a semente do Salvador guardada de novo, caminhando. Glória a Deus. Eita Deus, será que você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou vibrando, estou até suando, glória a Deus. Eu estou vibrando com aquilo que Deus fez para que o Salvador chegasse até nós. Novamente Satanás tenta o povo agora construir uma torre para
para alcançar o céu sem precisar de um Salvador. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, a Torre de Babel. E acontece uma coisa, isso é a tentativa do homem comum de alcançar o céu através dos seus próprios esforços. Então toda vez que você vê alguém dizendo que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, é construir uma torre até os céus. E eles não vão conseguir construir a torre até o céu, porque o homem só pode ser salvo por Jesus Cristo. Só Jesus é capaz de salvar a nossa vida. Amém? Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ao construir a torre, o inimigo fez o homem pecar contra Deus e ficou feliz quando Deus confundiu a língua dos homens. Por isso, Torre de Babel, confusão. E quando ele faz isso, conjecturando aqui agora um pouco, o diabo disse consigo: agora a língua do homem foi confundida, foi separada, os homens não conseguirão se compreender, e caso esse Salvador venha, ninguém poderá entendê-lo. Olha que coisa terrível. Mas nós vamos ver que lindo é isso. Ali Deus estava separando as nações, e dentre elas estava a nação que seria Israel, de onde viria o Salvador. Ele faz a separação, mas numa daquelas linhagens está indo a nação de Israel. Glória a Deus. Novamente, o plano do diabo foi frustrado. Aquilo que Deus separou na Torre de Babel, por causa do mau intento do coração do homem, Jesus uniu no Espírito Santo no dia de Pentecoste. Nesse dia, por causa do diabo, as línguas são separadas, mas lá no dia de Pentecoste, as línguas são unidas de novo. Oh, glória a Deus! O povo é unido no poder do Espírito Santo. Eita Deus! Agora Satanás vai atacar os patriarcas. Ele não para. O intento dele é parar o Salvador. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele pesquisa, ele analisa para ver quem está mais parecido com o Salvador, e ele vai tentar parar. Mas nós enxergamos aqui que ele tenta com Abraão e falha. Abraão não tinha filhos. Uma serva egípcia é introduzida por Sara, sua mulher, influenciada pelo mal, para gerar um filho. Porém Agar é egípcia e não israelita, portanto fora da linhagem do Salvador. Olha o que o diabo está tentando fazer. Olha aqui, ela não tem filho, então empurra essa outra aqui, que sai fora da linhagem. Uau! Será que Deus está falando? Gênesis 21, 5. Deus faz um milagre. Com 100 anos de idade, Deus gera um filho para Abraão. E Sara tinha 90 anos. Era uma diferença de 10 anos de idade de Abraão para Sara. Deus pede a Isaac. Quando ele nasce, aquela alegria, uma festa de vários dias, várias semanas em festa. E quando termina a festa pelo filho, Deus chega para Abraão e diz para ele: agora tu pega esse filho que você tem e vai lá na terra de Moriá, em um dos montes, você vai me dar o teu filho. Olha para o teu irmão e diga: você teria coragem de entregar o único filho na idade de 100 anos para ser sacrificado? Satanás se alegra e diz: pronto. Porém Deus não aceita o sacrifício de Isaac, porque Deus estava testando apenas a fé de Abraão. E quando ninguém imagina, nem mesmo Satanás, lá está o cordeirinho esperando para ser sacrificado no lugar de Isaac. Quando ele levanta o cutelo e vai matá-lo, Deus diz: para, não faça isso, eu não quero o teu filho. Olha lá no canto, tinha lá um cordeirinho separado, porque na verdade tinha que ser Jesus, nenhuma outra pessoa seria aceito. O prazer do pai estava no filho, e o filho estava representado naquele cordeirinho que estava lá. Amém? E aí eu posso imaginar que Abraão tenha dito: calma filho, calma. Quando ele está subindo ali, ele diz: calma filho. Quando o filho pergunta: pai, está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas onde está o sacrifício? Olha a palavra profética de Abraão: calma filho, Deus preparará para si o holocausto. Amém? Jesus é o holocausto de Deus, o único holocausto aceito por ele. Dá para entender? Amém?
A fé de Abraão foi honrado quando ele diz isso ao menino. E mais uma vez, Satanás é frustrado novamente ali. Ali estava a promessa do Salvador esperado. Um cordeiro preso seria o sacrifício representado pelo Salvador. Desta vez Satanás tenta frustrar os planos agora na vida do patriarca Isaac. Ele frustrou na vida de Abraão, ele vai para Isaac agora. E sua mulher Rebeca também era estéril. Que interessante, a mulher de Abraão é estéril. Agora a mulher de Isaac também é estéril. Gênesis 25, 21. O diabo disse: aí está a minha chance, ela não será capaz de gerar filhos. Assim a chance do Salvador vir será frustrada. É isso que estava na mente dele. Havia uma divisão de favoritismo dentro da casa de Isaac. Jacó defendia o filho Isaac e a sua esposa Rebeca defendia o filho Jacó. Na beira da morte, Esaú pede um guisado e Rebeca o engana enviando Jacó no lugar de Esaú. Mas veja que interessante, meu irmão, o resultado é uma guerra entre os irmãos. Está lá Satanás de novo. Ai que bom, uma guerra entre eles, eu reparto, eu divido eles, eu faço um matar o outro e extermino novamente. Mas Deus entra em ação de novo e faz um milagre. Deus coloca no coração de Jacó uma estratégia de ir enviando presentes na frente enquanto Esaú vem vindo, e Deus converte o coração de Esaú no meio do caminho. E quando eles se enxergam, ao invés de um matar o outro, um estende o braço para o outro e se abraçam novamente, glória a Deus, e fazem um pacto de conserto, e eles se unem novamente, e o diabo perde de novo. Olhe para o seu irmão e diga: o diabo é perdedor. Diga, Satanás está perdendo hoje na causa da sua vida. Diga, sabe aquela causa que você está lutando? Ele já perdeu. Se você crê, levanta a sua mão para cima, dê um brado de vitória àquele que reina para sempre. Tchekalabá, xerecandarabaraya. Agora Satanás tenta frustrar os planos de Deus na vida de Jacó. Sabe o que eu estou tentando passar para vocês hoje aqui? É como foi o trajeto desse Salvador até hoje, para a gente aprender a dar mais valor à salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não foi algo fácil de acontecer, não. Foram coisas que foram mobilizadas durante milhares de anos para chegar até a nossa vida. Amém? Agora Satanás tenta frustrar os planos de Deus na vida de Jacó. Da mesma forma que Abraão mandou seu servo buscar uma mulher para Isaac, agora Isaac manda Jacó para Padã, e ele vai encontrar a sua esposa Raquel lá no poço, em Gênesis 26. Jacó é enganado duas vezes. Ele trabalha 14 anos. Primeiro trabalhou 7 por Lia e depois mais 7 por Raquel. Porém Raquel, sua mulher favorita, assim como Sara e Rebeca, não podia gerar filhos. Vocês já perceberam isso? Que as esposas dos nossos patriarcas, nenhuma delas podia gerar filhos. Veja que coisa, o milagre de Deus para o Salvador vir dessa linhagem. E aí então vira uma guerra na casa de Jacó, porque Raquel coloca a culpa de não ter filhos em Jacó. Ela diz para ele: me dá filhos, senão eu morro, como se ele fosse culpado disso. Daí novamente se repete a cena de Abraão e da egípcia Agar. Raquel entrega a serva dela, Bila, para lhe gerar filhos a Jacó. Olha como o diabo tenta, mesma coisa várias vezes. Amém, irmão? Novamente a tentativa do diabo em frustrar a semente do Salvador que viria da linhagem dos patriarcas. Aí Jacó é enganado por seu sogro Labão e muda o seu salário 10 vezes. Jacó trabalha 7 anos por Raquel, mas Lia é entregue no lugar de Raquel. Jacó é enganado e tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. É interessante que diz que esses 7 anos passou rápido porque ele amava. Olha para o seu irmão e diga: quando a gente ama, o tempo passa rápido. Acho que você não entendeu, diga de novo: ô glória, quando a gente ama, o tempo passa rápido. Ô glória, quem ama Jesus? Quem ama Deus?
Deus, o tempo vai passar e a qualquer momento as trombetas vão soar e eu ouvirei o meu nome ser chamado, você ouvirá o seu. Depois disso, Jacó decide ir embora, seguindo a ordem de Deus que dizia: volta para a tua terra. Raquel toma os ídolos do pai, porque os ídolos representavam o poderio sobre as terras do pai, e ela rouba aquilo e leva. E no caminho, quando Labão vai atrás dele para matá-lo, e em Gênesis 31, 24 e 29, Deus impede ele de fazer isso, e Deus aparece para Labão e diz: não estenda um dedo na direção dele, e ele é guardado. Meu irmão, você é guardado, glória a Deus. Quantas vezes o mal está para vir sobre a tua vida, e Deus dá ordem a seu favor, dizendo: não toca nele, não toca nela. Oh glória, Deus impede ele de fazer o mal. Depois de muitas lutas e sofrimento, Raquel consegue gerar 2 filhos, José e Benjamim, mas morre ao dar à luz ao segundo filho. Com inveja de José, os filhos de Jacó lançam José, o filho de Raquel, num poço sem água. Em vez de matá-lo, resolvem vendê-lo. Olha para o seu irmão e diga: mas a sua salvação custou, hein? O diabo faz festa e diz mais uma vez: venci, destruí aquele que poderia vir a ser o salvador do mundo. Porém Deus havia preparado um trajeto para a vida de José. Vocês estão percebendo a semente escapando toda hora? O diabo vem em cima da semente e ela escapa, e Deus faz com que isso glorifique o nome dele. Porém Deus havia preparado um trajeto para a vida de José. Depois de todas as provas pelas quais passou, Deus o levantaria e o levaria para o trono, e o chamaria de Zafenate Paneia, ou seja, aquele que vive, aquele que alimenta a terra dos vivos, o Salvador que se tornou governador do Egito. Jesus é comparado a José e é chamado de Zafenate Paneia, aquele que alimenta o mundo. Ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer, glória a Deus, não terá fome, eu sou a água da vida. Será que Jesus está falando com você? Olhe agora para você ver as características da vida de José, que apontava para o Salvador que viria. Deus estava dando dicas toda hora de como seria o grande Salvador Jesus. Vamos fazer uma comparação dos dois. Primeiro, José era amado do seu pai, Jesus amado do pai. Depois, traído por seus irmãos, Jesus também foi traído. Vendido por seus irmãos, Jesus também foi vendido. Foi injustiçado, foi preso numa prisão do governo, foi revelador de coisas ocultas, foi colocado como governador e salvador do Egito. Jesus é Senhor e governador deste mundo também, amém? Satanás tentou de tudo para exterminar José, pensando ser ele o Salvador prometido. Veja que interessante, José era apenas uma pequena sombra do verdadeiro Salvador que viria. Porém, através das mãos de José, Deus traria o povo de Israel e os guardaria protegidos na terra de Gósen. Deus fez o povo crescer, Deus mandou José para o Egito, Deus agora dá poder para José, e agora José protege o povo de Israel e coloca numa terra para crescerem nessa terra guardados, porque o número de povos que eles eram ainda não dava para ir para a terra de Canaã, porque os inimigos destruiriam eles. Então Deus manda eles para o Egito e faz eles crescerem no Egito. Meu irmão, se nós estamos aqui no Egito, é só para a gente crescer um pouco mais sobre o conhecimento do nosso Deus. Cresça mais, porque Jesus está voltando. Por causa da fome e da promessa de Deus, a família de Jacó, que vivia em Hebrom, agora é trazida milagrosamente para serem protegidos e crescerem na terra de Gósen, no Egito. Satanás pensou: eu fiz de tudo para destruir este povo, mas não tem jeito, eles ressurgem do nada. E eu pergunto para você: quantas vezes o diabo tentou destruir a tua fé? Quantas vezes o diabo tentou destruir a sua vida, colocando tristeza, amargura, tanta coisa que assolou a sua vida? Olha para o teu irmão, diga para ele: mas eu estou aqui. Diga: eu estou de pé, porque o meu Redentor vive. Oh glória, uma salva de palmas àquele que vive para sempre.
depois de 400 anos de escravidão, Deus levanta um libertador, apontando de novo para Jesus, e o nome dele é Moisés, para tirar Israel do Egito e levá-los a uma terra prometida que mana leite e mel. Jesus é o nosso Moisés. Em breve ele virá para nos levar numa terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde os nossos corpos não envelhecerão mais. E como eu disse aqui, lá no céu não entra velho. Olha para o seu irmão e diga: lá no céu não entra velho. Ô bispo, que é isso, bispo? É claro que não. A velhice é só no corpo, teu espírito é jovem. Quando você chegar no céu, você vai entrar, glória a Deus, você vai entrar pulando, glorificando, dançando na presença de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E se você não gosta do teu nome aqui, já tem um nome reservado lá para você. Você não sabe, está numa pedrinha. Quando você chegar lá, você vai receber um novo nome. Oh glória! O diabo veio para roubar, matar, destruir. Agora ele investe forças novamente, não para destruir José, mas agora ele quer destruir o povo de Deus que está em Gósen. E veja, Faraó de uma nova dinastia, o Faraó do tempo de José passa. Estão atentos? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga: acorda, irmão. Não está calor, está calor, e às vezes eu falando muito pode te dar um pouco de sono, mas desperta para ouvir o que Deus está para falar no seu coração. Lembra quando Jesus está orando, ele pede para os discípulos orarem, e de repente ele vai lá e os discípulos estão dormindo. Satanás, o que ele quer fazer é não deixar você ouvir o que eu estou falando. Você não sabe o que eu sofri essa semana para preparar a palavra e para orar a Deus, para entregar essa palavra para vocês hoje. Glória a Deus, vocês vão ver o impacto disso na vida de vocês. Glória a Deus. Um faraó que não é o faraó do tempo de José assume a dinastia e vem agora. E quando esse faraó chega, ele percebe que esse povinho que estava lá está se multiplicando, porque o que mais crente tem é fé e filho. Oh glória! Vou esperar vocês entenderem o que eu falei, né? Oh glória, não tem televisão, não tem nada, é uma bênção, glória. E aí Faraó, de uma outra dinastia, ao perceber que o povo crescia em extremo, mandou as parteiras matar os meninos hebreus ao nascer. E você veja que é a mesma tática que Herodes vai usar para matar os meninos de 2 anos para baixo em Belém, querendo atingir quem? A Jesus. De novo, lá atrás isso se repete. As parteiras recebem do Espírito de Deus e tem temor, e a Bíblia diz que elas não obedecem a Faraó, e os planos do diabo são frustrados. Ela diz: quando a gente chega lá, essas mulheres hebreias cristãs, elas são diferentes, elas não esperam outras pessoas como as egípcias para dar a luz, elas mesmas dão a luz e elas mesmas cortam o cordão umbilical e acabou. Quando a gente chega lá, o menino já está vivo, chorando. Eita Deus poderoso! Olha para essa mulher que está do teu lado e diz: tu é forte, hein, mulher? Diga: tu é forte, hein, mulher? Oh glória a Deus! Ventre abençoado, ventre cheio do poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Novamente Satanás instiga o coração de Faraó, que impôs duras penas de trabalho escravo para eles não terem tempo de pensarem ou adorarem a Deus. Preste bem atenção nisso. Faraó joga uma carga pesada em cima deles, para eles não pensarem em Deus, para eles não terem tempo de se reunir, para não terem tempo de fazer aqueles momentos de oração. Quem sabe isso esteja acontecendo com você, porque é isso que Faraó faz. Está sempre ocupado, não tem condições de vir para a igreja, não tem condições de orar, não tem condições de ler a palavra de Deus, não tem, a gente sempre arruma uma desculpa. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus não, o povo de Deus continuou firme, glória a Deus. Finalmente, Deus levanta Moisés, o grande salvador de Israel, que o tira do Egito com mão forte de Deus. Antes de sair, eles comemoram a primeira Páscoa, aqui
aqui é estabelecido a primeira Páscoa, que Jesus, o Novo Testamento, vai transformar em Santa Ceia. E eles então passam o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta, sobre os umbrais da janela. E quando Deus envia um anjo destruidor e ele chega na frente e vê o sangue, então ele sai fora. Somente os filhos dos hebreus foram poupados, e de alguns egípcios que creram em Deus foram poupados. Meu irmão, será que na tua janela tem sangue? Olha a janela, olha a janela, olha a porta, glória a Deus, né? Porta, janela, será que aí tem o sangue do Cordeiro, meu irmão? Nós precisamos do sangue do Cordeiro nos nossos olhos, nós precisamos do sangue do Cordeiro nos nossos ouvidos, para a gente não ficar ouvindo besteira que tira a nossa fé, que tira a nossa força, para não ficar olhando coisa que não glorifica a Deus, e para não falar besteira que fere os outros, que destrói os outros. Porque toda hora nós temos problema na igreja, porque alguém que acha que é justo tem o direito de falar coisas que vai ofender o outro. Meu irmão, evangelho é amor, evangelho é perdoar, evangelho é respeitar. Se você quer ir para o céu, comece a amar aquela pessoa que te perturba. Quem sabe aquela pessoa é um instrumento usado por Deus para deixar você mais forte, para aperfeiçoar a sua vida diante de Deus, e você não está entendendo nada. Meu Deus. Os filhos dos egípcios morrem, Israel é liberado pela força de Deus. Em breve isso vai acontecer. Em breve as trombetas também vão soar, e nós vamos sair daqui desse Egito. Esse faraó não vai segurar a gente aqui por muito tempo não, irmão. Logo, logo. E quando eu digo logo, logo, pode ser daqui a alguns minutos. Não brinque com isso, amém? Glória a Deus. Desta vez, Moisés morre a caminho da terra de Canaã, e Josué toma o lugar de Moisés, para enfim levar o povo para a terra prometida. Agora você vê, ele assume aquele povão todinho, o povo, e agora todo mundo zombando dele, porque ele não é um ancião, ele não tem o poder que Moisés tinha, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Meu irmão, não interessa quem você é, não interessa se as pessoas não acreditam em você. Se Deus está com você como disse que estaria com ele, Deus usou uma pessoa para dizer a ele: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então, meu irmão, não olhe questão de estudo, não olhe questão de tantas outras coisas que faz você se menorizar. Você é alguém escolhido por Deus, você é alguém escolhida por Deus. Deus vai cumprir os projetos dele na sua vida, independente de quem você seja, onde você esteja. Deus é Senhor, e o milagre dele vai acontecer na sua vida, amém? Muitos inimigos são enfrentados, porém Deus dá vitória a Josué. Quando as tribos de Israel foram distribuídas, Satanás lutou para destruí-las, fazendo-as pecar contra Deus, para que Deus os punisse e até os destruísse. Êxodo 32, 9 e 10, quando isso acontece, e Moisés vai falar com Deus, Deus diz assim: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora pois deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles, e eu o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Quantas vezes Deus quis destruir o povo no meio do caminho, porque Satanás levava o coração do povo para coisas que não agradavam a Deus. Mas veja, me faltaria tempo para narrar a história da trajetória de Israel até o nosso grande Salvador fosse revelado. Presta atenção aqui, por favor. As forças do inferno lutaram juntas para que o Salvador Jesus não viesse. Quem pode dizer amém? Porém a expectativa dos céus e dos homens de Deus estavam aguçadas. Quantos estão esperando o Salvador? Quantos? O Espírito Santo tem aguçado essa esperança em você? Naquele tempo, Deus levantava os profetas para falar ao coração do povo, para aquecer o coração de novo. Eu nesta noite estou aqui como um profeta, aquecendo o seu coração nessa noite, para você não desistir, para você entender que o Salvador vai chegar a qualquer momento, e toda a luta que você tem enfrentado vai passar, e você vai morar no céu, sendo jovem de novo para sempre, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha para o seu irmão e diga: é toda lágrima. Diga, só você sabe o que você tem chorado no teu travesseiro à noite. Ninguém vê, mas papai vê. Ninguém vê, mas Jesus vê. Ninguém vê, mas o Espírito Santo vê. Aplauda Ele. Eu já vou encerrar. Enquanto
enquanto Deus está cuidando da nação de Israel, Ele também está administrando a atuação das nações do mundo, porque eles têm que preparar, Deus tem que preparar as nações. Deixa eu mostrar para vocês como é que está a situação. As nações estão em guerra, Jesus não pode chegar no momento de guerra. Então, Deus trabalhou nas nações para a chegada de Jesus. Deus destruiu grandes nações e elegeu outras no lugar, para que o mundo fosse preparado para a chegada de um Salvador. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Elas foram instrumentos nas mãos de Deus para preparar o mundo para a chegada de Jesus. Quem já ouviu falar da estátua de Nabucodonosor? Levanta a mão, por favor. Na estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, versículo 31 a 35, presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que Nabucodonosor viu uma estátua, e ela tinha a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de barro e os pés em mistura de ferro e barro. O mundo era governado pela Babilônia, a cabeça de ouro. Amém? Estão atentos? Babilônia, cabeça de novo, Babilônia, cabeça de ouro. A Bíblia diz que ela foi derribada pelos medos e persas sobre a égide de Ciro, o grande Artaxerxes II, que foi filho de Dario, que era o peito e braço de prata. Depois de Ciro, foi vencido por Alexandre o Grande da Macedônia, que era o ventre e a coxa de cobre. Depois Alexandre o Grande morreu com 33 anos, e no auge das suas conquistas, e aí então o seu exército, que tinha 4 generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, lutaram entre si e dividiram aquela nação, e passou a ser Macedônia, Síria e Egito. Depois Roma vem contra esses generais e vence Alexandre e domina o mundo, que é as pernas e os pés de ferro misturado com barro. E daí, aí nós vamos ver, tudo estava sendo preparado para a chegada do Salvador. Diga isso para o seu irmão, por favor. Tudo estava sendo preparado para a chegada do Salvador. Então vamos ver como cada uma dessa nação contribuiu para a chegada do Salvador. Presta atenção. Babilônia contribuiu para que a nação fosse curada da idolatria e voltasse o coração para Deus. Judá foi mandado para lá sofreu. Quando eles voltam, eles estão curados da idolatria. Nunca mais eles quiseram adorar outros deuses. Os medos e persas, sob o comando de Ciro, contribuíram para que Judá fosse liberto do cativeiro e reconstruísse o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Deus levanta Ciro, dá poder para ele, dá ouro para ele e diz para ele: Deus vai na frente de Ciro para quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro e para dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Sabe o que acontece? Liberta o povo e o povo volta para sua terra agora para construir o templo. E os gregos contribuíram com o que, bispo? Eram várias línguas, para os discípulos saírem e pregar em várias línguas. Eles não eram acadêmicos, eles não tinham condições de pregar nas diversas línguas. Então Deus usa Alexandre com um grego comum chamado grego koiné, e com esse grego koiné, ele era uma espécie de inglês e espanhol hoje. Os discípulos estavam sendo preparados para caminhar e com uma língua só poder pregar o evangelho de Jesus Cristo. Os romanos contribuíram para trazer paz. Havia guerra em todos os lugares, então os romanos dominam todos os países e implantam paz, e eles constroem estradas agora. Então os discípulos poderiam sair pregando o evangelho, não só discípulos, mas todos os cristãos, sem que fosse roubado no caminho. Vocês vão se lembrar de uma passagem bíblica que fala do bom samaritano, que um homem descendo de Jerusalém foi assaltado. Então havia muito assalto, mas Deus estava preparando o mundo para a vinda de Jesus. O mundo agora estava em paz para a chegada do Salvador. E aí é uma coisa que eu sempre digo: aquele que é o Salvador e a paz do mundo deveria ser precedido por a sua grandiosa paz. E por isso agora o Espírito de Deus vem. Lembra que no Antigo Testamento, quando um rei vinha alguém na frente do rei, arrumando a terra, ajeitando onde era monte, ele nivelava, e assim ele ia fazendo para que o rei viesse atrás na carruagem e não sofresse. Então Deus está indo à frente de Jesus e está preparando o caminho para que o Salvador pudesse vir. Eita Deus! Agora o mundo estava preparado para a chegada do grande Salvador.
Com uma só língua agora, os discípulos poderiam levar as boas novas da salvação. Teria facilidade de caminhar numa estrada só. Glória a Jesus. Quando tudo estava totalmente preparado, olha para o seu irmão e diga: o anjo Gabriel chegou. Glória a Deus, aleluia. Olha quanta coisa eu falei, até chegar no momento. E aí quando chega na hora, o anjo Gabriel é enviado, que assiste diante da face de Deus. Ele diz, Lucas 1, 26 a 35, você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo, glória a Deus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamado Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achastes graça diante de Deus. Lá no livro de Cantar de Salomão diz que muitas eram as mulheres que estavam esperando, muito eram as concubinas que nunca tinham tocado sequer o pé no chão, esperando que o Salvador viesse por ela. Mas a Bíblia diz, minha era uma só pomba, e Maria escolhido. E diz, e eis que o teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande. Repete comigo, esse será grande. De novo, esse será grande. Diga para o seu irmão, aquele que você está adorando nesta noite é grande. Aquele que você está adorando nessa noite é poderoso. Glória a Deus, Ele pode e quer resolver os teus problemas. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Olha para o seu irmão e diga, sabe a pedra que rebentou os pés da estátua de Nabucodonosor? Diga, sabe quem é essa rocha? Que bateu na pedra, que bateu, destruiu a estátua, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e encheu toda a terra. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Jesus, glória a Deus. Ele é a rocha poderosa, Ele é a rocha inabalável, Ele é a rocha invencível, Ele é a rocha do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, quando você vai para os Salmos 40 e lê que põe os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, de quem ele está falando? Olha para o teu irmão e diga, você não pode ser vacilão. Diga, a rocha que está debaixo dos teus pés é poderosa. Você não pode vacilar na tua salvação. Você não pode ter dúvida contra o teu rei. Meu Pai do céu, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eu estava vendo na ciência agora, que o sangue não se mistura no ventre da mulher. Que interessante isso, não se mistura. Por quê? Porque Deus já tinha preparado aquele tempo, não é? Glória a Deus. Já haveria um momento em que a semente teria que ser brotada lá dentro e nascer. Nada podia interferir. José não podia interferir. Por isso ela ficou virgem até aquele momento. Glória a Deus por isso. Continuando, finalizando, depois que Jesus nasceu, o anjo disse aos pastores de Belém, Lucas 2:10, e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A história relata que havia muitas mulheres, mas uma só foi a mulher escolhida. Satanás, ao saber que o Messias prometido, o Salvador do mundo, havia nascido, reinicia um ataque frontal contra Jesus agora. Agora o ataque dele é direto contra Jesus.
Herodes manda matar os meninos. Isso aí está em Mateus 2,18. É uma referência de Jeremias, capítulo 31, 15. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Ele mata as crianças de 2 anos para baixo. É um infanticídio tremendo. Porém a semente escapa. O anjo avisa a Maria, o anjo avisa José que escapa e vai para o Egito. Jesus é guardado no Egito até a morte de Herodes. Mateus 2,13. Tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino em sua mão e mãe, e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus traz o Salvador do Egito de volta. Mateus 2,15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Jesus é levado para Nazaré, e lá em Nazaré ele tinha que ir, porque ele seria chamado de Nazareno. Então Jesus cresce diante de Deus e cresce diante dos homens. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aí Jesus agora é atacado em todo o tempo de vida do ministério. Jesus inicia o seu ministério com 30 anos e a duração são 3 anos. Jesus teve apenas 3 anos para separar os discípulos, para ensiná-los, para pregar a palavra do reino ao povo de Israel, realizar seus grandes milagres. Jesus é traído, preso e sacrificado. Agora Jesus vai para a cruz, e na cruz Jesus, com 33 anos, no ano 28 ele morre. Mas ele não inaugurou o calendário no ano 1. Quando Jesus nasceu não era ano 1, então ele não tinha que morrer com 33 anos no ano 33. Por que ele morre com 33 anos no ano 28? É porque quando entraram com o calendário estava atrasado. Quando colocaram que Jesus nasceu no ano 1, estava atrasado o calendário 4 anos. Então isso explica. Depois de todo o sofrimento imposto a Jesus, Satanás está em uma festa do inferno, porque enfim o Salvador do mundo será morto, e enfim o inferno e seu reino será prosperado na terra. Jesus está na cruz. Fica de pé agora. Jesus está na cruz. O que o diabo não sabia é que Jesus havia dito: para isso eu vim. Oh glória. Você não entendeu? O diabo queria matar Jesus, estava fazendo de tudo desde o começo do mundo, querendo matar a semente. Aí Jesus veio e diz assim: para isso eu vim. Se você me matasse, você me faria um favor. Glória a Deus, não é? Então nós vamos ver, o que o diabo não sabia é que Jesus havia dito isso. O diabo não sabia que a vitória seria conquistada na morte de Jesus e não na vida de Jesus. Meu irmão, a sua vitória será conquistada nas provas que você passa, no seu sofrimento. Não vai ser conquistada na sua alegria. É através do sofrimento, das provas que você está passando, que as vitórias de Deus virão na sua vida. Amém? Então, ao ser crucificado, Jesus dá o brado de vitória. O grupo de louvor pode subir para cá, já deve estar por aí, glória a Deus. Então, ao ser crucificado, Jesus dá o brado de vitória. Ele grita tetelestai, que significa do grego: está pago, está consumado. Papai, missão cumprida. Eu consegui viver no mundo sem pecar, venci o diabo, morri, mas ressuscitei. O diabo então faz uma festa com tempo indeterminado no inferno e comemora a vitória contra Deus. Eu imagino, meus irmãos, que enquanto os discípulos estão tristes, arrasados, descrentes, pois aquele que havia trazido tanta esperança de fé agora já estava morto em um jazigo emprestado e frio. Mas ao terceiro dia, olha para o seu irmão e diga: ao terceiro dia. Olha para ele, fala: ao terceiro dia. Oh glória, aleluia. Eu estou sentindo o fogo pegar aqui. Oh glória! Mas ao terceiro dia, um terremoto sucede em Jerusalém, e muitos mortos ressuscitam e são vistos caminhando pelas ruas de Jerusalém. E então Jesus agora desce até o inferno, e quando ele entra no inferno, ele fala: Satanás! Satanás diz: quem é você? Ele disse: você não, eu sou Senhor dos senhores e Rei dos reis, me respeite. Ele fala com uma voz de trovão, e ele ressurge com poder e glória e diz: eis que vivo para sempre, a morte não foi capaz de me deter, eu ressuscitei pelo meu próprio poder, ninguém tira a minha vida, eu dou e torno a tomá-la. Glória a Deus. Esse é o teu Salvador, esse é o meu Salvador. Um anjo
anjo é visto sobre a pedra que foi arrastada sem qualquer ajuda de mão humana, e ele traz uma notícia importante para as mulheres que vão lá para lavar o corpo de Jesus. Então o anjo olha e diz assim: porque vocês estão procurando um vivo, um morto no reino dos vivos, aliás, um vivo no reino dos mortos? Ele não está mais aqui. Meu irmão, essa é a maior notícia. Ele não está mais aqui. Olha para o seu irmão e diga para ele: ó, Maomé está no túmulo. Diga para ele: Maomé está no túmulo. Diga: Allan Kardec está no túmulo. Os grandes líderes do passado estão no túmulo. Diga: mas o teu Salvador, ele ressuscitou. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque o nosso Jesus venceu o inferno, venceu a morte, agora está à direita de Deus. Ele não nos deixou sozinho, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, ou melhor, estar em nós. Ele habita em mim, ele habita em você, ele mora em mim, ele mora em você. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele está aqui nesta noite, ele vai alegrar o seu coração nessa noite. Diga ao seu irmão: ele vive. Diga para o seu irmão: ele vive. Diga: ele vive, ele vive. Diga: ele vive, ele vive. Porque ele vive. Meu Deus, ele vive. Posso crer no amanhã. Ele vive. Porque ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Adore-o. Mas eu sei que a minha vida Está segura, está segura. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, ele vive. Porque Não há medo, não há temor. Mas eu pensei. eu vencer, eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Catedral da Fé. Catedral da Fé. Uma comunidade de famílias. Lugar de gente feliz. Gente feliz.